Em 1600, o Maranhão era uma das províncias mais bem-sucedidas do Brasil. Os férteis solos para plantar cana-de-açúcar, algodão e arroz chamavam a atenção de portugueses, holandeses e franceses. Durante o Brasil Império, a situação ficou diferente. O Maranhão passou por uma grande crise em função da competição internacional no comércio de seu principal produto, o algodão. Assim, grande parcela da população ficou na miséria, passando fome, o que ocasionou em revoltas populares, como a Balaiada, que aconteceu entre 1838 e 1841. A classe média, a grande parcela da população pobre e os escravos se juntaram para combater injustiças que viviam, as péssimas condições de vida e a frequente opressão pelos grandes proprietários de terra. Naquela época, a província era dividida em dois partidos, os bem-te-vis, que eram mais liberais e ficaram do lado dos balaios no início da revolta, e os cabanos, mais conservadores, que estavam contra os balaios. As figuras mais importantes da balaiada foram Raimundo Gomes, Manuel dos Anjos Ferreira, Cosme Bento de Chagas e Luiz Alves de Lima e Silva. Raimundo, depois de ter seu irmão preso injustamente, juntou seus amigos e atacou a cadeia da vila. Libertou seu irmão e todos os outros prisioneiros, além de pegar um grande número de armas. Manuel, depois de ter suas filhas abusadas pelo delegado, junta um grupo de pessoas armadas e ataca a delegacia, matando o delegado. O grupo de Manuel começou a revolta. Em 1839, tomaram importantes cidades do Maranhão e organizaram um governo provisório. O movimento começou a enfraquecer depois da morte de Manuel em um conflito. Ficou em seu lugar Cosme Bento, o quilombola e chefe militar de 3.000 negros. A ele se juntou Raimundo e seu grupo. Os balaios começaram a ser muito radicais, praticando crimes, violência e vingança social. Isso acabou afastando muitas pessoas da classe média do movimento e fazendo com que muitos se virassem contra eles. Até mesmo os bem-te-vis se afastaram e pararam de apoiar a revolta. O governo mandou força militar para acabar com o conflito, liderada pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva. Depois de muitas batalhas e 12.000 pessoas mortas, o coronel venceu e acabou com a revolta em 1841. O feito valeu ao coronel o título de Barão de Caxias, em referência à cidade de mesmo nome que foi retomada dos balaios pelo militar. Depois do conflito, a situação de miséria do Maranhão não melhorou e só entrou em um processo gradativo de piora. Hoje em dia, o Maranhão tem 6,8 milhões de habitantes e é o estado mais pobre do Brasil. 54,1% dos maranhenses vivem com menos de R$ 406 por mês. 81% não têm acesso a saneamento básico e 29,2% não são abastecidos com água tratada. Essa situação de miséria gera muitos outros problemas para o Estado, como, por exemplo, a atual dificuldade na luta contra o coronavírus. Segundo o governo do Maranhão, somente 300.000 pessoas têm um plano de saúde de toda a população. Estão correndo contra o tempo para arranjar mais leitos para os pacientes, pois todos já foram ocupados. Concluímos então que a Balaiada foi uma importante revolta no Brasil, que no começo tinha bons ideais. Infelizmente não teve sucesso por conta da radicalização por parte dos revoltados.